E aí pessoal, bem-vindo a mais uma aula e agora a gente vai aprender a traçar regiões de suporte e resistência no diário e no 4 horas, tá? Vocês vão ver como isso vai facilitar a vida de vocês para vocês entenderem o gráfico. Então eu estou montando esse curso de maneira que fique claro, a gente vai somando conhecimentos, né? Vocês viram que primeiro nós traçamos suporte e resistência no semanal, tá? Com essas linhas amarelas que estão identificadas no gráfico, são suportes e resistências no tempo semanal. E agora a gente vai aprender a traçar regiões de suporte e resistência no diário e no 4 horas também. Tá? Você vai ver que isso vai facilitar muito e vocês vão aprender a dialogar com o passado do gráfico, porque o que aconteceu vai dizer muito para a gente, o que pode acontecer a partir de então. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar a pensar junto comigo aqui. Tava todos os suportes de resistências traçados aqui, eu apaguei tudo para refazer junto com vocês, tá? Nesse momento aqui, beleza? Então, vamos começar daqui. Vamos lá, de um ponto aqui para a gente ter uma noção. Eu estou no gráfico diário do Bitcoin, certo? Então, olha só. Vocês percebem comigo que vamos começar daqui, ó. O gráfico veio caindo, certo? Tendência de baixa, né? Que foi até... Aqui eu estou em junho de 2022, certo? Ele deu um pico de queda aqui até 17 mil dólares, tá? E depois ele veio, segurou, né? Já em setembro ele segurou, deu mais uma pernadinha de alta que bateu cabeça na média 100 no diário, ó, e veio aqui no fundo dele, que foi 15.600 dólares, mais ou menos, né? 15.500 dólares, tá? Então, o que eu quero que vocês aprendam a identificar aqui são regiões de suporte, como eu penso nessas regiões de suporte e resistência no diário, tá? Então, vamos lá. Eu pego um quadradinho aqui, venho aqui no quadradinho, no retângulo, né? E pego aqui, ó, da agulhada, dessa agulhada de 17 mil até a agulhada dos 15.500, mais ou menos, é um baita suporte dele, certo? Então, isso eu estou fazendo no diário, tá? A gente está aprendendo a racionalizar o suporte. Eu pego do pico da queda até o pico da outra queda e faço um suporte nele, um suportaço. É claro que ele vai dialogar com aquela linha amarela que a gente traçou de resistência semanal, né? E é justamente isso. Só que aqui a gente vai pegar regiões, tá? Até aqui tá bom. E como ele é um suporte, né, muito grande, eu desenho de verde, tá? Preencho de verde. Então a gente tem aqui, num possível apocalipse, né? O Bitcoin vai voltar aqui e vai segurar aqui por volta dos 15 mil nessa região, né? Entre 17 e 15 mil dólares, tá? Então, regiões de suporte no diário. Vamos olhar para cá, vamos voltar para cá, ó. Percebe que aqui, ó, quando o Bitcoin estava aqui em maio de 2022, ele vem, bate cabeça aqui quase na média de entre 20 e 50, né? Vocês vão ver que sempre o meu trade, ele é baseado nessas médias, tá? Eu com o tempo de tela, né, eu fui vendo que ele tem uma relação muito grande entre essas médias, né? 20, 50, 100 e 200, tá? Então ele cai, ele bate cabeça aqui na média 20, né? A gente está falando do diário, quando ele bate cabeça, cai, tenta voltar, fica aqui entre 20 e 50 e cai de novo, né? Então isso aqui é o que eu chamo, né, de um pontinho de liquidez que ficou aqui, certo? E aqui ele forma uma futura resistência, tá? Quando ele bate cabeça aqui e cai, para mim isso virou uma futura resistência, tá? Nesse trechinho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um outro suporte de resistência em região. E você vê que quando ele vem para cá, a gente já está em abril de 2023, né? Ele bate cabeça aqui algumas vezes antes de subir. Isso quer dizer o quê? Que essa resistência realmente foi confirmada. Então eu venho aqui e desenho ela. Para quê? Para ficar claro para mim. Então quando eu tenho esses pontos claros no gráfico, né, eu não preciso ficar voltando sempre nele para eu saber o que está acontecendo. Espera aí, deixa eu desenhar isso aqui direito.
Então eu venho e desenho essa região aqui, ó. Então essa regiãozinha aqui para mim foi uma região de resistência dele, certo? Então eu vou subir aqui e vou vir arrastando para cá, ó. Percebe que quando é aqui, ó, em abril de 2023 e julho de 2023, ele bate cabeça antes de romper e subir? Então realmente ele era uma resistência, né? Então olha só que bacana. Passei aqui. E aqui tanto faz você botar verde ou vermelho, tá? Desde que você entenda por que você está colocando, tá certo? Então, como ele caiu para depois subir, eu vou botar ele aqui de vermelho, só para eu saber que ele foi uma resistênciazinha. E vocês vão perceber que na subida e na descida ele sempre usa suporte e resistência para confirmar a subida ou a descida, tá bom? Então vamos lá. Então fizemos mais uma resistênciazinha aqui, estou falando do diário, tá bom? Montamos mais uma resistênciazinha aqui para dialogar com o nosso gráfico. Beleza, ok. Vamos olhar para cá. Eu tenho aqui mais uma, ó, aqui eu já falando de topos, resistência de topo, né? Eu tenho aqui mais uma, posso desenhar mais uma? Posso desenhar mais uma aqui, certo? Em que? Topo de quando? Deixa eu tirar isso aqui. Foi um topinho de entre abril de 2021 e o topinho de novembro de 2021, né? Você vê que ele faz aqui, virou uma baita de uma resistência isso aqui, porque foi topo histórico. Então eu desenho daqui, ó. Pego daqui, você vai que ele vai coincidir com o nosso topo histórico, né, que foi em 69 mil, antigo topo histórico, né, claro. E venho desenhando essa resistência aqui para cá. Eu vou só salvar aqui o amarelo para a gente poder ver, né, que é quando eu identifico que é uma resistência semanal para mim, certo? Então aqui, ó, ele tem uma baita de uma resistência semanal, certo? Tanto é que ele fez um fake outzinho aqui, né? Fingiu que ia passar e voltou aqui para a média 100, né? No diário, certo? Então assim, vocês estão percebendo como o gráfico, voltando no gráfico, ele vai mostrando para você quais são as regiões de resistência. Vocês vão percebendo como isso acontece, né? E aqui a gente tem outra coisa também, ó. Vamos lá. Voltando para cá, eu percebo que, ó, que ele fez topo histórico, caiu, voltou na média 20, né? Caiu, tentou voltar de novo e não conseguiu. É aqui entre 52 e 48 mil dólares. Então isso para mim virou também o que? Outra resistência. Então vocês percebam que quando vocês aprenderem o racional, vocês mesmos vão montar isso em qualquer gráfico. É só questão de observação, certo? Então eu pego aqui do topinho até aqui e monto outro, ó. Outra região de resistência dele, que pode virar um suporte, né? Então aqui, isso estamos falando no gráfico diário. Você percebe, ó, que um movimento de preço que aconteceu em dezembro de 2021, né, até março de 2022, ele influenciou aqui já em janeiro de 2024. Por quê? Porque o Bitcoin veio subindo, ó, bateu cabeça aqui nos 48, voltou na média 100 aqui nos 39 para poder pegar impulsão e ir em direção ao topo histórico. Então montamos aqui mais uma região de suporte ou resistência, certo? Então eu quero que vocês entendam esse racional para fazer isso em qualquer gráfico, tá? O gráfico ele vai dialogando com a gente para a gente poder operar, para facilitar. Isso é para facilitar. Isso aqui a gente viu no diário, certo? Agora vamos passar para 4 horas para a gente ver o que a gente pode, porque quanto mais a gente vai diminuindo, a gente vai achando outros suportes de resistência que a gente não vê, tá? No diário, tá bom? Então essas aqui são as regiões de suporte e resistência no diário. Vamos baixar para 4 horas? Que a gente vai começar a ver outras coisas no 4 horas, certo? Vamos lá. Beleza.
Eu vou voltar para cá, para essa região aqui, né? A gente está aqui numa subida. Você está vendo que quando o Bitcoin ele engrena uma alta, né? Ele vai respeitando a média 20 e 50 e vai subindo, certo? Ele não vai perdendo, né? E aí o que eu percebo aqui, né? Eu vejo aqui, por exemplo, quando ele bateu cabeça aqui no topo histórico em 69, ele deu essa agulhada aqui para baixo. Agora já em março de 2024 e segurou aqui em 59 mil dólares. Ele deu uma segurada, né? Então ele vem, tenta romper o topo histórico, vai aqui em quase 74 mil, volta, segura na média 200. Olha como é que a 200 funciona como suporte. Tenta de novo, segura de novo na 200, né? Ele tenta romper esse topinho aqui que ele fez e não consegue no 4 horas, tá? Só que você vê também que quando ele volta, ele não volta abaixo dessa agulhada aqui. Então isso quer dizer para mim o quê? Foi muita compra. Tem muita gente defendendo essa região aqui dos 59 mil dólares. Tá? Muita gente defendendo. Desde março de 2024, você vê que aqui, ó, ele não perde, né? Quando é que ele veio perder? Aqui. Então aqui ele me dá a opção de eu desenhar um suporte para ele já de médio prazo, que é no 4 horas, né? Então eu espero que eu esteja sendo claro com vocês, né? Para que vocês consigam fazer isso com o próprio gráfico de vocês, seja em qualquer ativo, tá bom? Estou tentando ser o mais claro possível aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, dessa agulhada aqui que ele deu, o máximo dessa agulhada, certo? Que é a região que ele está defendendo, até aqui, ó, até essa outra agulhada que ele deu aqui, que é a região que ele está defendendo. E vocês podem perceber que eu poderia ter traçado esse aqui com esses dois toques e que eu não saberia, mas para o futuro ele vai defender essa região mesmo aqui, ó. Então quando eu venho arrastando para cá, ó, olha só que bacana. Olha como ele defende essa região no 4 horas. Então, como ele defende essa região no 4 horas, ele vai virar um suporte para mim. Então suporte eu ponho verde, certo? Verdinho. Então, ó, você vê que ele tentou cair, segurou, voltou. Tentou cair, segurou aqui na nossa região de preço no 4 horas, certo? Foi de novo, tentou romper, não conseguiu, voltou de novo aqui já em abril de 2024. Olha só, segurou uma, segurou duas, segurou três, tentou ir de novo, bateu cabeça na média 200, bateu cabeça, que passou, mas não conseguiu passar, voltou. Olha só, quando ele volta fingindo que vai perder a nossa região de suporte no 4 horas. Olha só como ele finge que vai perder, chega a voltar aqui, ó. Deu medo, né? Veio aqui nos 56.500 dólares mais ou menos, né? Só que foi uma falsa perda, né? Na verdade ele não perdeu. Ele só veio até aqui para tirar a galera do trade, né? Ou para assustar o povo, achando que ele ia cair mais, e começou a voltar, certo? No 4 horas. Então isso é uma discussão até minha aqui da minha esposa, né? Quando é que ela pela minha tara no trade, né? Ela acabou aprendendo algumas coisas e faz os próprios investimentos dela. Ela ainda não opera no futuros, mas ela usa algumas das minhas técnicas aqui do meu setup para fazer as compras. E ela sempre fica me perguntando: amor, deu compra, vê se está na sobrevenda, vê se está na sobrevenda. E eu sempre falo para ela: olha, a melhor compra numa tendência de alta, entendam, numa tendência de alta, é a sobrevenda no 4 horas. Vocês vão ver que quando o Bitcoin veio aqui em 56.500, ele toca aqui no 25 do RSI. Estou no gráfico de 4 horas, né? Que é uma tendência de baixa. Então, e confluindo com o quê? Com o suporte que a gente já tinha desenhado. Então ele veio aqui, suportou 1, 2, 3, 4, 5 vezes ele usou o gráfico de 4 horas como suporte. E aí ele vem dar uma reiada para baixo, né, quando a gente fala aqui. Fingiu que ia perder, não perdeu, pegou o impulso, bateu cabeça na média de 200, voltou aqui de novo, para nossa região de suporte. Então, todo esse tempo aqui, ó, que ele veio aqui na região de defesa do 4 horas, era uma compra boa no spot. Não estou falando de trade ainda. No spot é compra à vista para longo prazo. Médio e longo prazo, vamos dizer, né? 4 horas, né? Para você fazer, tipo, por exemplo, um swing trade ou uma compra no spot para um lucro aí de médio prazo. Então você vê que qual foi a melhor compra aqui no Bitcoin, por exemplo,
para médio prazo? Foi quando ele estava nessa região de suporte aqui dos 4 horas, entre os 60 mil e entre os 59 mil. Você poderia ter comprado aqui? Poderia ter comprado aqui nos 57. Só que você ia arriscar, porque a gente não sabia o que ele queria fazer. Porque e se ele viesse aqui e desse uma lombada para baixo aqui até os 51 dólares nessa outra região aqui, que era resistência e virou suporte? Que ele poderia muito bem vir até aqui entre 52 e 48 mil e continuar na tendência dele de alta, certo? Porque a princípio essa região que era resistência virou suporte dele, tá certo? Então o que era mais prudente? É você comprar nessa região verde aqui que ele segurou durante muitas vezes. Então quando ele voltou, ele deu essa agulhada aqui nos 56.500, voltou para cá, voltou para a região verde aqui do nosso suporte de 4 horas, nos 60 mil aqui, 60.500, era ou teria sido a melhor região de comprar para médio para longo prazo de compra à vista no spot, tá? É sempre a melhor compra essa região defendida aqui no 4 horas. Eu falo para minha esposa, faz o mantra, sobrevenda no 4 horas em região de suporte é sempre a melhor compra para médio e longo prazo, tá? Ah, Kleb, não comprei aqui, vou comprar aqui perto do topo, perto das resistências? Eu não aconselho, porque daqui ele pode ir embora, porque você vê aqui, ó, como eu sempre dialogo com as médias, ele está saudável no 4 horas aqui em cima da média 20, tá? Tá bem saudável, certo? Só que, em que região que ele está aqui, ó? Região de topo. Olha só no 4 horas o que a gente tem aqui, ó. A gente já pode desenhar outra região de resistência, certo? Porque você percebe que ele veio aqui basicamente nos 74 mil, né? Vou botar aqui, certo? Voltou aqui nos 72.700 mais ou menos, bateu cabeça e mandou para baixo, né? Então isso virou o quê? Virou uma resistência. No 4 horas isso aqui é uma resistência, tá? Então se é resistência a gente desenha de vermelho, tá? Então quando é que para mim, né, na minha humilde concepção, vai ser a bull run que a gente chama, a alta infinita do Bitcoin, né? Quando de fato ele passar dessa região de resistência aqui, entre 72 e 74 mil, ele vai dar uma pernada de alta, né? Não sabemos quando. Eu falo muito para minha esposa, não tente adivinhar nem o fundo nem o topo, porque é muito difícil e a gente só acerta na sorte, tá? Mas você tem indícios. Então, quando é que para mim vai ser de fato a bull run do Bitcoin, que a gente vai falar assim, alta infinita e eu não sei onde ele vai bater? Quando ele vier para cá, para essa região, ele vai passar, não sabemos até quando ele vai. 80 mil, 100 mil, sei lá, não sei. Mas ele vem, ele vai voltar e vai fazer um suporte nessa região. Então, aonde era a resistência dele, aqui entre 74 e 72, vai virar suporte dele. A partir daqui, quando ele virar suporte, a alta, até onde ele vai? Ninguém sabe. Quem falar que sabe, tá mentindo, tá fazendo futurologia, tá? Porque a gente não sabe até onde ele vai. Passou daqui, apoiou no que era resistência, virou suporte, alta infinita, não sabemos onde ele vai bater, e aí o gráfico vai mostrando pra gente, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Essa aula ficou uma aula um pouquinho longa, mas que vocês podem fazer em qualquer ativo. E para não deixar essa aula muito longa, eu vou fazer essa mesma aula no Ether, tá? Para que vocês possam fixar esse conhecimento e possa desenhar isso em qualquer gráfico, tá certo? Então, vamos para a próxima aula, eu vou fazer agora no Ether.